Capítulo 4. A verdade cristã em uma era de descrença. Ideias falsas são os maiores obstáculos para a recepção do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e ainda assim suceder em ganhar apenas um perdido aqui e outro acolá, se permitirmos que todo o pensamento de uma nação ou do mundo seja controlado por ideias, as quais, pelas irresistíveis forças da lógica, façam o cristianismo ser considerado como nada mais do que uma ilusão inofensiva. J. Gresham Machen. Quando visitei a Bulgária em 1996, o país era não apenas extremamente pobre, mas também a última importante nação da Europa Oriental, ainda sob o domínio do regime marxista. Apesar de a cortina de ferro ter caído em 1989, os oficiais comunistas da Bulgária simplesmente pegaram novos rótulos partidários, concorreram nas primeiras eleições livres e ganharam. A maioria nem sequer trocou de escritório. Mas enquanto o governo não mudava, a igreja sim. Um jovem cristão da Bulgária, chamado Nikolai, viajou para a Polônia a fim de participar de uma sessão de treinamento do Prison Fellowship e foi envolvido pela visão de trabalhar em prisões. Depois de seu retorno, Nikolai construiu um ministério próspero com a ajuda de 150 voluntários, todos os quais trabalharam e se sacrificaram para restaurar a capela e remobiliar o antigo hospital da prisão secular em Sofia. O propósito da minha visita era consagrar o hospital, e o evento atraiu um nível de interesse inesperado. Oficiais do governo chegaram em limusines pretas, juntamente com mais de 100 repórteres e uma multidão de voluntários locais do Prison Fellowship. Entre os dignitários estava o ministro da Justiça da Bulgária, que havia permanecido comunista e inflexível. Em seus comentários oficiais, o ministro da Justiça louvava o Prison Fellowship profusamente por fornecer novos berços, remédios e equipamentos para o centro cirúrgico. Entretanto, mais tarde, durante a cerimônia de dedicação, enquanto Nikolai explicava que o trabalho era motivado pela fé em Deus, o oficial tragou seu cigarro com fúria e mostrou-se visivelmente ansioso. Com um semblante sombrio e pensativo, ficava mudando de posição, olhar fixo em algum lugar distante, tentando anunciar a todos que ele, pelo menos, não tinha nada a ver com Nikolai, o qual nos estava conduzindo em oração em frente aos ícones brilhantemente pintados e colocados nos degraus do hospital. O desdém do oficial era tão evidente que até os artigos dos jornais no dia seguinte mencionaram o fato. Em entrevista coletiva à imprensa após a dedicação, falei que o crime é, em última instância, um problema moral e que a solução, portanto, está numa reforma moral. O hospital que estávamos dedicando naquele dia curaria o corpo, disse eu, mas a capela iria curar a alma. O ministro da Justiça me observou atentamente enquanto eu falava, e depois me convidou para ir ao seu escritório no dia seguinte. No horário previsto, acompanhado de Nikolai e meus associados, cheguei ao escritório daquela autoridade, que nos conduziu até uma sala de conferências com paredes pintadas de um verde monótono característico do comunismo. No entanto, num comportamento diferente dos oficiais do Partido Comunista, que sempre são seguidos por uma legião de subordinados, ele estava sozinho. E o que se seguiu foi uma conversa extraordinária. O oficial sentou-se à cabeceira de uma longa mesa de conferência, cigarro na mão, e imediatamente começou a atirar perguntas em uma voz viva e formal, falando um inglês perfeito. Senhor Coulson, ontem você disse que crime é um problema moral. O que você quer dizer com isso? Você diz isso em sentido sociológico? Não, disse eu. Crime é uma questão de pessoas escolhendo fazer o que é errado. É uma falha moral do indivíduo. Ele discordou educadamente. Parece-me que o crime é causado por forças econômicas e sociais, que pessoas respondem às condições ambientais. Era a minha vez de discordar educadamente. A dimensão moral transcende as forças sociais. As pessoas são agentes morais genuínos e fazem escolhas morais reais. Citei vários estudos, incluindo um, mostrando que o crime havia diminuído durante os grandes avivamentos religiosos americanos, e ainda outro concluindo que crimes são resultado de escolhas morais erradas.
Ao longo de nossa conversa, os contornos da própria cosmovisão do ministro se tornaram claros, e eu pude ver que ele estava tendo problemas em me entender. Educado em um sistema escolar comunista, foi imerso na filosofia marxista. No marxismo, seres humanos são meramente uma forma complexa de matéria, e cuja identidade está na maneira como eles se relacionam com as outras formas de matéria. Isto é, como dão forma e produzem coisas materiais ou os meios de produção. Economia é o fundamento, enquanto tudo o mais, cultura, arte, moralidade, religião, é mera superestrutura, refletindo os interesses da classe econômica dominante. Por causa disso, o ministro não podia sequer compreender o que eu queria dizer com indivíduos fazendo escolhas morais. O que eu não entendo, disse ele, é porque algumas pessoas conhecem as leis do país, mas claramente desobedecem-nas. O ministro colocou seu maço de cigarros sobre a mesa, usando-o para simbolizar a barreira que a lei coloca contra certo comportamento. Então, com sua mão, pulou sobre o maço para ilustrar o papel do criminoso ignorando a lei. Parece que somente o medo irá fazer as pessoas pararem de cometer crimes. Então aludiu a Talleyrand, o ministro do exterior francês do século XIX, que pendurava cadáveres na rua toda noite para deter as massas revoltosas, para não fomentarem uma revolução. Não, senhor, respondi. O medo não para as pessoas. Se parasse, ninguém fumaria. O oficial fez malabarismos nervosos com seu maço de cigarros e nós dois sorrimos. Somente o amor muda o comportamento humano, afirmei. Se amo outra pessoa, quero agradá-la. Se amo a Deus, quero agradá-lo e fazer o que ele quer. Somente o amor pode superar o nosso egoísmo pecaminoso. Logo percebi, todavia, que antes que pudesse começar a explicar conceitos bíblicos a esse homem, teria que passar pelo que o já falecido Francis Schaeffer chamou de pré-evangelismo. Em outras palavras, teria que lidar com a enorme diferença entre a cosmovisão dele e a minha. Um abismo que o impedia de entender conceitos tais como pecado e culpa, responsabilidade e perdão. Por uma hora desafiei as pressuposições básicas do oficial. Comecei a discussão com Platão, um filósofo que lhe era familiar e que ensinou a existência de um aspecto espiritual na natureza humana. No âmago, disse eu, as pessoas são seres espirituais, não fantoches das forças econômicas. Ele franziu as sobrancelhas enquanto eu desafiava suas crenças mais básicas. Então expliquei a realidade da queda e do pecado, tão tragicamente evidente nos horrores do século XX, o qual, em maldade exposta, ultrapassa todos os séculos anteriores. O pecado começa no coração, disse eu, onde batalha pelo controle de todo o nosso ser. E quando o lado obscuro de nossa natureza prevalece, fazemos coisas erradas. Essa é a fonte do crime. Em cada ponto, tentando manter-me sensível aos seus sentimentos, gentilmente refutava as suposições marxistas, mostrando como elas falhavam em se conformar com a realidade da experiência humana. Vi o entendimento lentamente raiando em seus olhos. Era como se um novo mundo gradualmente se abrisse para ele, uma nova maneira de ver a natureza humana. Finalmente perguntou sobre a minha própria vida, e então compartilhei o Evangelho, contando-lhe a história de como conhecia Jesus Cristo nos dias mais tenebrosos do escândalo Watergate. Nesse momento vi sua face se iluminar, como se uma nuvem negra tivesse se levantado, e pela primeira vez ele podia ver claramente. Até oramos juntos ao final do encontro. Pré-evangelismo. Minha experiência com o ministro de Justiça búlgaro ilustra os grandes abismos que separam as cosmovisões e como devemos trabalhar para construir uma ponte entre elas. Ali estava um homem imerso em uma visão que rejeita o pecado e promete utopia através de revolução econômica e social. Então, quem precisa de salvação? Além disso, a noção de Deus foi desaprovada pela ciência, que explica a vida puramente por meio de causas naturais. Religião é ficção, um ópio para as massas. Para atingir aquele homem, tive que desafiar essas pressuposições. A igreja enfrenta tarefa semelhante. Em muitas maneiras, a igreja de hoje tem que funcionar como a igreja do primeiro século, que usava abordagens diferentes para judeus e gregos.
Os judeus eram saturados nas escrituras do Velho Testamento. Sabiam que havia um Deus e que ele era o Criador. Entendiam de pecado, culpa e sacrifício. Esperavam a vinda do Messias. Os apóstolos conseguiram abordá-los começando com a mensagem de que Cristo era, de fato, o Messias esperado. Ao contrário, os gregos não tinham nenhum conhecimento das Escrituras, e os conceitos de pecado e redenção não lhes eram familiares. Seu conceito de Deus apontava para um panteão de deidades que operavam a partir das paixões humanas, meramente numa escala superior. Como resultado, os apóstolos tinham que encontrar um ponto inicial diferente. O exemplo clássico é o discurso do apóstolo Paulo no Areópago em Atenas, onde começou referindo-se a um dos lugares sagrados da cidade, um altar que trazia a inscrição ao Deus desconhecido, ver Atos 17. Mais tarde citou um poeta grego. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos 17, 28. Em outras palavras, Paulo apelou para a própria experiência e literatura de sua audiência, para encontrar uma base de apoio segura no entendimento dos ouvintes, e assim apresentar a mensagem bíblica. Paulo não começou com a salvação. Ele primeiro colocou os fundamentos da doutrina da criação. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Atos 17, 24. Então argumentou que seus ouvintes deveriam convir e entender por eles mesmos que esse Deus não poderia ser como um ídolo de ouro ou de prata, pois se ele criara os seres humanos, então era um ser pessoal, alguém a quem estes deviam submissão pessoal, e alguém diante de quem eram pessoalmente responsáveis. Somente depois de estabelecer quem Deus é e por que somos moralmente responsáveis diante dele, é que Paulo falou sobre o arrependimento e a ressurreição de Cristo. A cultura ocidental uma vez assemelhou-se à cultura judaica do primeiro século. A maioria das pessoas conhecia as Escrituras, embora nem sempre fosse obediente aos seus mandamentos. Da mesma maneira, a maioria dos americanos e de alguns outros países tinha algum tipo de ligação com a igreja e sabia os princípios básicos do cristianismo, mesmo se só fossem ao templo na Páscoa. Mas agora, isso não vem mais ao caso. Hoje, muitas pessoas são completamente desconhecedoras dos ensinamentos bíblicos básicos e devemos encontrar maneiras de envolver aqueles que pensam mais conforme os gregos do que como os judeus. Devemos seguir o padrão do Novo Testamento para falar a uma cultura pagã. Por que não simplesmente confiar no evangelho simples? Alguns podem perguntar. A resposta é que Deus nos chamou para amar as pessoas o suficiente para ir aonde elas estão, não apenas fisicamente, mas também conceitualmente. Devemos ouvir suas perguntas e formar respostas que elas possam entender. Deus é soberano, claro, e pode penetrar até no mais duro dos corações com sua palavra. Mas nós, como seus instrumentos, somos chamados a amar as pessoas o suficiente para alcançá-las em sua própria linguagem. Isto é, de fato, o que missionários fazem no estrangeiro. E hoje, mais do que nunca, somos estranhos em nossa própria terra, desenvolvendo cosmovisões missionárias para nossa própria cultura pós-cristã e pós-moderna. Apologética. Entender o cristianismo como uma cosmovisão é importante não só para o pré-evangelismo, mas também para a apologética. O apóstolo Pedro nos diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. A palavra responder vem do grego apologia, de onde obtemos o termo apologética, significando uma defesa ou a justificação do que acreditamos. O já falecido Henry Nouwen, quando era professor em Harvard, me perguntou por que eu dedicava metade de uma apresentação na Escola de Divindade de Harvard à apologética, para dar suporte à evidência da existência de Deus. O cristianismo é como casamento, disse ele com seu jeito calmo. Você pode explicar que ama a Jesus da mesma maneira que ama sua esposa. Sim, Henry, mas as pessoas podem ver minha esposa, repliquei. Elas não precisam que eu as convença de que minha esposa existe, mas elas realmente precisam de razões para acreditar que Deus existe. O mundo pode aceitar que amamos a Jesus. Eles podem até reconhecer os benefícios sociais da religião.
e mesmo assim, ainda pensar que o Senhor é meramente uma figura humana ou mítica. Por isso, precisamos oferecer razões para a fé. Conquanto seja verdade que ninguém chega a Deus sem fé, a fé cristã não é um salto irracional. Examinadas objetivamente, as reivindicações da Bíblia são proposições racionais, bem amparadas por razão e evidência. De fato, como ainda argumentaremos ao longo deste livro, todas as outras explicações da realidade são irracionais. John Gresham Machen, um dos grandes teólogos fundamentalistas no início deste século, disse que o propósito da apologética é moldar o pensamento do mundo de tal maneira a fazer a aceitação do cristianismo algo mais do que um disparate lógico. Mas você pode perguntar, em uma cultura tão hostil e endurecida, podemos realmente persuadir os outros da verdade do cristianismo? Sim, verdadeiramente, pois temos um argumento forte para dar e as pessoas irão escutar se o colocarmos em termos que elas entendam. Considere a acusação comum lançada contra os cristãos, que eles querem impor suas visões sobre os outros, restringir a liberdade dos outros. Minha resposta, sempre que eu ouço isso, é listar os grandes mártires que derrubaram a União Soviética, apontando a mera coincidência de que a grande maioria constituía-se de líderes cristãos. A verdade é que estes vigorosamente defendem os perseguidos, porque acreditam que os direitos humanos são dados por Deus. A responsabilidade pela apologética não é limitada aos pastores cristãos ou aos intelectuais. Quando desafio pessoas a aprenderem a defender sua fé e pensar como cristãos, frequentemente respondem: "Oh, eu não estou pronto para isso." Ou "É muito profundo para mim." Mas Deus criou cada um de nós com uma mente, com a capacidade de estudar, pensar e fazer perguntas. Ninguém é expert em todas as áreas, mas cada um de nós pode dominar os assuntos nos quais tem alguma experiência. Se nossa cultura deve ser transformada, isso acontecerá de baixo para cima, de crentes comuns praticando apologética na cerca do quintal ou em volta da churrasqueira. Com certeza é importante que os eruditos cristãos conduzam pesquisas e promovam simpósios acadêmicos. Mas a influência real para a cultura vem da transformação de hábitos e disposições de pessoas comuns. E sempre tenhamos em mente as palavras finais da admoestação de Pedro, que ao darmos as razões de nossa esperança, façamos com mansidão e temor. 1 Pedro 3:15. Um exemplo vivo de atitude correta é Ron Greer, um ex-criminoso que antes odiava todos os brancos, mas que foi gloriosamente convertido e agora é instrutor do Prison Fellowship e pastor de uma igreja evangélica em Madison, Wisconsin. Greer foi despedido de seu emprego regular no Corpo de Bombeiros por passar panfletos cristãos descrevendo o homossexualismo como pecado. Os ativistas homossexuais de Madison ficaram enfurecidos e atacaram violentamente a igreja de Greer, interrompendo o culto, jogando camisinhas no altar e gritando obscenidades. Ron Greer respondeu com cortesia, convidando-os a se juntarem ao culto de adoração. Mais tarde, quando a imprensa perguntou como conseguiu manter a calma, sorriu e disse: "Eu não tenho mais razão para ficar com raiva deles do que teria se um cego pisasse em meu pé." Precisamente. A maioria daqueles que se opõem ao cristianismo é simplesmente cega no aspecto espiritual. E nosso trabalho é amavelmente ajudar a trazer essa gente para a luz. A Comissão Cultural. Entender o cristianismo como uma cosmovisão ou visão de mundo é importante não somente para o cumprimento da Grande Comissão, mas também para o cumprimento da Comissão Cultural, a chamada para criar uma cultura debaixo do senhorio de Cristo. Deus se importa não só com a redenção das almas, mas também com a restauração de sua criação. Ele nos chama para sermos agentes não apenas de sua graça salvadora, mas também de sua graça comum. Nosso trabalho não é somente construir a igreja, mas também construir uma sociedade para a glória de Deus. Apesar de vivermos em uma sociedade pluralista, servimos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e todos os aspectos da vida pessoal e social atingirão a sua melhor forma quando refletirem o seu caráter. Todos os cidadãos viverão melhor em um mundo que mais proximamente se conforme à realidade e à ordem que Deus criou.
Fazer tal argumentação prudente é uma maneira muito mais efetiva de reconstruir a cultura do que montar campanhas políticas públicas. Mudar as leis de modo a ajustá-las aos padrões bíblicos de justiça é uma tarefa crucial, claro, mas somente elas não podem transformar o coração ou mudar o comportamento. A maneira como as pessoas vivem é determinada mais por seus valores compartilhados, e isso, por sua vez, é mudado através de persuasão paciente e exemplo. Quando apresentarmos a perspectiva bíblica em debate público, deveremos interpretar a verdade das Escrituras de maneira tal que atraia o senso comum. Embora acreditemos que as Escrituras sejam a revelação infalível de Deus, não temos que tornar os nossos argumentos uma repetição de versículos bíblicos. Por exemplo, quando defendo em câmaras estaduais que criminosos deveriam ser obrigados a pagar restituição às suas vítimas, não digo, faça isso porque a Bíblia diz. Antes apresento a tese como uma saudável política pública. Quase sempre, alguém me pergunta de onde veio a ideia e então respondo. Vá em casa e investigue sua Bíblia. Leia Êxodo 22 ou a história de Zaqueu no Novo Testamento. Ainda assim, sempre quando escrevo sobre a necessidade de se utilizarem argumentos razoáveis em cena pública, tenho certeza de que uma montanha de cartas de leitores chocados chegará perguntando: não é a Bíblia adequada para a salvação? Não nos diz a Bíblia que a palavra de Deus não volta vazia? A resposta é que, de fato, a palavra de Deus é suficiente para a salvação, para a graça salvadora. Mas estamos aqui falando de graça comum. Isto é, levar adiante o trabalho de Deus de manter a criação através da promoção da justiça e retenção do mal. Para tanto, devemos traduzir a revelação de Deus para a linguagem do mundo. Devemos ser capazes de falar ao cientista na língua da ciência, ao artista na linguagem da arte, ao político na linguagem da política. Discipulado da mente. O chamado cristão não é somente para salvar almas, mas também para salvar mentes. Nas palavras de Harry Blamires, um aluno de C.S. Lewis, não há lugar na cristandade para uma cultura do espírito que negligencie a mente. Essa noção deve soar estranha para muitas pessoas, mas certamente é bíblica. Segundo Jesus, o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, 37, ênfase adicionada. Amar a Deus com todo o pensamento, ou entendimento, ou mente significa entender as ordenanças de Deus para toda a criação, para o mundo natural, para as sociedades, para os negócios, para as escolas, para o governo, para a ciência, para as artes. O apóstolo Paulo nos diz para levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10.5. Ele também afirma para que ofereçamos nossos corpos em sacrifícios vivos, e então explica o que isso significa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 1-2. Infelizmente, muitos cristãos têm sido enganados, acreditando que há uma dicotomia entre fé e razão, e como resultado, realmente têm evitado questões intelectuais. Em The Christian Mind, a mente cristã, Blamires colocou o problema sucintamente em sua frase de abertura. Não há mais uma mente cristã. O que ele quis dizer é que os evangélicos não têm desenvolvido uma perspectiva cristã distintiva para toda a vida. Recentemente, o historiador do Wheaton College, Mark Noll, fez afirmação semelhante em The Scandal of the Evangelical Mind, o escândalo da mente evangélica. Hoje temos que quebrar essa falsa dicotomia entre o espiritual e o intelectual e retomar o chamado para salvar mentes, especialmente em nossa sociedade altamente educada. De forma diferente da geração passada, as igrejas hoje estão cheias de graduados das universidades. De fato, pesquisas mostram que os evangélicos são mais bem educados do que a população em geral. Uma notável mudança do quadro de 40 anos atrás. No Brasil, entre os que mais leem estão os evangélicos. Os pastores precisam começar a redefinir sua tarefa para incluir evangelismo intelectual, porque se não pregarem sobre assuntos referentes à mente,
vão se achar cada vez mais alienados de seu próprio rebanho. Isso não é tarefa penosa, mas uma coisa que devemos nos disciplinar para fazer. Descobri que desenvolver uma mente cristã é um ato de discipulado recompensador e enriquecedor. Quando estava na faculdade, era um estudante moderadamente bom, pelo menos nas matérias das quais gostava, como história e filosofia política. Mas estudar era um trabalho para mim, ainda que enfadonho por vezes, particularmente quando isso entrava em choque com as festas do Grêmio Estudantil. Na faculdade de Direito, estava entre os melhores de minha sala, mas raramente por causa de curiosidade intelectual. Simplesmente queria ser o melhor na minha profissão. Mas depois da minha conversão ao cristianismo, senti profundo desejo de aprender sobre o trabalho de Deus ao longo da história. Dr. Richard Lovelace, um professor do seminário Gordon Conwell, começou a me tutorar em História da Igreja, o que achei muito interessante. Foi como se minha mente nascesse de novo, junto com meu espírito. História e literatura e ciência, tudo adquiriu novo significado, porque comecei a ver essas disciplinas como exploração das verdades de Deus. Achei muito empolgante poder ver através de todas as pretensões filosóficas que eu havia estudado na faculdade. Foi como se uma luz tivesse brilhado dentro de uma caverna, clareando os buracos e fendas escuros. Minha curiosidade intelectual não se tem abatido. Quando leio sobre a história do liberalismo moderno, por exemplo, ou a arte renascentista, ou os antigos tratados da lei, não estou meramente absorvendo conhecimento por absorver. Estou entendendo o criativo artesanato de Deus. Estou testemunhando o grande drama de Deus que chamamos de história humana. E estou aprendendo novas maneiras de defender a verdade de Deus. É especialmente crucial cultivar a mente a fim de evitar as armadilhas e expor os falsos valores da cultura moderna. Todo dia enfrentamos tentativas de nos seduzir a adorarmos os ídolos da vida contemporânea, às vezes inteligentemente disfarçados. Por exemplo, 2 anos atrás, uma rede de televisão produziu um filme de Natal anunciado como puro entretenimento familiar. Uma foto enorme da atriz Julie Andrews, vestida como freira, enfeitava a capa do caderno de TV do jornal, contendo uma página com críticas que louvavam o filme. Uma história de Natal aconchegante, empolgou-se um crítico, sob medida para trazer lembranças confortantes. Considerando que uma história sobre freira traria alguma mensagem cristã e querendo trazer lembranças confortantes, juntei o clã Coulson para assistir ao filme Árvore de Natal. A trama envolvia uma criança abandonada e psicologicamente perturbada, a qual foi atraída quase misticamente por um pinheiro. Eventualmente entrou em uma ordem religiosa, porque queria gastar sua vida cuidando da árvore. Quando a criança perturbada, agora milagrosamente transformada, foi perguntada sobre o que revolucionou sua vida, ela disse: "Foi a árvore. Não consigo me lembrar de uma única referência a Cristo, ou mesmo a Deus naquelas 2 longas e tediosas horas. O filme defendia o naturalismo sem máscaras. A natureza nos salvará e dará sentido às nossas vidas. A árvore é o Messias naturalista." Frequentemente a mensagem é muito mais sutil. Veja como exemplo a campanha da marca de automóveis Saab. Encontre o seu próprio caminho, em meados da década de 90. Você está almoçando com um grande homem que por acaso é seu chefe, dizia a mensagem. O chefe faz uma afirmação que você sabe estar errada. O que você faz? A voz do locutor ao fundo oferece 2 opções, uma resposta educada e respeitosa. Ou, vamos lá, JB, apague essa ideia. Segundo a propaganda, 4 entre 5 proprietários da marca Saab escolheriam a última. Em outras palavras, diga aos velhos poderosos e fora de moda para desistir, e aí encontre o seu próprio caminho. Faça suas próprias coisas. Além de vender carros, a Saab estava vendendo uma filosofia de autonomia e rebelião contra a autoridade. A sequência dessa história mostra que os cristãos podem fazer diferença. Depois de transmitir um programa Breakpoint criticando a propaganda, recebi um telefonema do presidente da Saab dos Estados Unidos, que por acaso era cristão sério e comprometido, dizendo-me que os anúncios seriam retirados. J. Gresham Machen desafiou seus estudantes do seminário de Princeton
com uma responsabilidade que todo cristão hoje deveria considerar. Você pode evitar um debate sobre assuntos polêmicos da fé, se assim preferir. Você só precisa seguir o curso da correnteza. Pregue todo domingo durante o seu curso de seminário, estude como você estudava na faculdade, e essas perguntas provavelmente nunca o irão incomodar. As grandes perguntas podem ser facilmente evitadas. Muitos pregadores as estão evitando, e muitos pregadores estão pregando ao vento. Então Machen acrescentou: a igreja está esperando por homens de outra estirpe. Ao começarmos o novo milênio, a missão dos cristãos é nada menos do que se tornar homens e mulheres de outra estirpe. Devemos ser homens e mulheres que ousarão arrebatar e libertar o cristianismo da prisão de sua mentalidade enclausurada, de seus santuários seguros e estabelecê-lo, mais uma vez, como o grande sistema de vida e força cultural que reconhece o Criador como soberano sobre tudo. Devemos ser homens e mulheres que entendam que a tarefa é muito mais do que lançar cruzadas esporádicas para conduzir uma ou outra batalha, seja isso em relação aos homossexuais ou ao aborto. Devemos ser homens e mulheres que, como Kuyper, enxergam que essa é uma guerra de princípios. Se a batalha é para ser travada com honra e com esperança da vitória, então princípios devem ser colocados em ordem de batalha contra princípios. Devemos entender as visões opostas como sistemas de vida completos e, então, tomar nossa posição em um sistema de vida de poder igualmente compreensível e vasto. Os contornos de um sistema de vida cristão se tornarão claros nas 4 sessões que se seguem. Criação: Deus trouxe o mundo à existência através da sua palavra e criou a humanidade à sua imagem. Queda: a condição humana é desfigurada pelo pecado. Redenção: Deus, em sua graça, proveu uma maneira de nos reconciliar consigo mesmo. E restauração: somos chamados a trazer esses princípios a todas as áreas da vida e criar uma nova cultura. Equipados deste entendimento, podemos mostrar não somente que a cosmovisão cristã oferece as melhores respostas, respostas que concordam com o senso comum e com a mais avançada ciência, mas também que cristãos podem tomar as armas espirituais na grande luta cósmica entre cosmovisões conflitantes. Ousaríamos acreditar que o cristianismo pode ainda prevalecer? Devemos acreditar nisso. Como afirmamos no começo, este é um momento histórico de oportunidade, e quando a igreja é fiel ao seu chamado, isso sempre leva a uma reforma da cultura. Quando a igreja é verdadeiramente a igreja, uma comunidade vivendo em obediência bíblica e contendendo pela fé em toda a área da vida, ela certamente reavivará a cultura em volta ou criará uma nova. Religião não é reflexo ou produto da cultura, mas justamente o contrário. Como argumentou o grande historiador do século XX, Christopher Dawson, o culto está na raiz da cultura, considerando o culto em seu sentido básico como um sistema de adoração religiosa. O já falecido filósofo político Russell Kirk concordou. É a partir da associação em um culto, um corpo de adoradores, que a comunidade humana cresce. A ostra oferece uma boa analogia. Ostras fazem suas próprias conchas, de forma que, se uma concha é mal formada, o problema não está na concha, mas na ostra. Da mesma forma, quando a cultura se deforma e degenera, não pergunte o que aconteceu de errado com a cultura. Pergunte o que deu errado com o culto, o cerne religioso. Quando a crença no culto tiver sido completamente enfraquecida, a cultura degenerará rapidamente, escreveu Kirk. A ordem material repousa na ordem espiritual. A esperança para o mundo de hoje é uma ordem espiritual renovada e vibrante. Um culto criador de cultura, homens e mulheres de outra estirpe, em disposição de batalha para a grande guerra de princípios contra princípios. Uma batalha que começa assim: no princípio